Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta No nosso canal TC Fio a Fio para falar mais um pouquinho sobre o nosso processo de adoção. Olha, estamos com camiseta nova. Hoje a gente quer falar com vocês um pouquinho sobre os grupos de apoio à adoção. Essa semana o Cris esteve numa reunião sobre adoção, que eu não pude comparecer porque eu estava trabalhando, e daí lá que ele comprou a camiseta, e lá também tirou algumas dúvidas, algumas coisas sobre o nosso processo, que a gente já recebeu lá, aquela sentença da juíza que a gente falou no último vídeo. A habilitação. Mas ela pediu que tinha 72 horas para ver se eu localizava uma criança. A gente ficou meio em dúvida sobre isso, e daí a gente andou questionando e acabamos descobrindo algumas coisas bem interessantes. E ontem foi o último encontro do ano, né, de 2016. O Galvani infelizmente não pôde ir, mas eu estive lá prestigiando, foi um encontro sensacional. Eu trouxe essas camisetas que a gente está usando, que é do grupo de apoio, e aqui ó, né, da GACO, Adoção Consciente. E foi muito bacana esse encontro. E daí, por causa disso, nós resolvemos fazer esse novo vídeo falando um pouco sobre os grupos de apoio, especialmente os virtuais, que a gente tem participado bastante dos grupos de apoio virtuais, das redes sociais. E, enfim, tem sido bem importante mesmo a gente acompanhar as discussões que rolam lá. Não sei o que falar. A gente sempre está procurando na internet alguns grupos e a gente está entrando em vários, e a gente acabou fazendo várias amizades com pessoas do Brasil e de fora do Brasil, alguns com dúvidas, e que a gente até está partilhando o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, né? Então a gente já fizemos amizades em vários locais, com várias pessoas. Tem sido muito bacana a gente conversar com essas pessoas de fora, porque a gente aprende muito, né? As pessoas, como o Galvani disse, a gente está compartilhando o pouco que a gente sabe sobre isso. A gente está só no começo do processo. Por mais que faça mais de 180 dias que a gente deu início a isso tudo, mas a gente sabe muito pouco. Mas é muito, muito bacana, assim, o pouco que a gente sabe poder compartilhar com as pessoas. E realmente tem sido muita gente que tem nos procurado para conversar. A gente teve contato com um casal do Paraguai que ficou interessado e viu nossos vídeos, ficou interessado, que eles têm vontade de adotar uma criança, e um deles é brasileiro e o outro é paraguaio. Então eles queriam saber se eles teriam que vir para o Brasil, ou se talvez conseguissem lá no Paraguai, que inclusive são informações que a gente não sabe, né? A gente orientou eles a entrar no site e fazer essas perguntas e essas pesquisas no site da Justiça Brasileira, né? Da Vara da Infância e da Juventude, para que eles possam saber um pouco mais sobre isso. Mas foi muito bacana, porque a gente já trocou algumas coisas, algumas ideias, e isso foi bem legal. Porque uma das coisas que a gente mais comenta nas redes sociais todas é assim, isso. Tem gente, muitas pessoas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nossa, um monte de lugares, São Paulo, Minas, Santa Catarina, e as pessoas perguntam coisas, e algo que nós percebemos de pronto é isso: cada comarca tem os seus procedimentos, né? Não é tudo igual em cada comarca. Por exemplo, no nosso caso, até a nossa habilitação, nós fomos atendidos apenas pela psicóloga. A equipe psicossocial, que é formada lá na Vara da Infância e Juventude, nos atendeu através da psicóloga. E ao passo que outros casais também são atendidos por assistentes sociais, sabe? Então tem algumas diferenças na própria comarca. Então, no caso desse casal que mora no Paraguai, foi bacana, porque a primeira coisa que eles queriam saber era como que funcionava, e a gente falou: sua primeira atitude deve ser procurar a Vara da Infância e Juventude mais próxima de onde vocês moram, porque aí eles vão dar esse suporte, as orientações e tal, né? Então, na nossa sentença lá, que a juíza, a última movimentação que teve, ela disse
para o Ministério Público que eles tinham 72 horas para procurar uma criança que se encaixasse no nosso perfil. Para fazer a busca ativa. Daí eles tinham que procurar isso e comunicar à juíza se encontraram uma criança no nosso perfil ou não, para daí a gente ser incluído no cadastro nacional, caso não fosse encontrado aqui na nossa comarca, que a preferência é para que sejam pegas crianças da nossa comarca, né? Se não encontrar, daí que a gente entra no cadastro nacional. E a gente ficou um pouco em dúvida nesses termos e palavras, porque na realidade lá a carta que a juíza publicou fala alguns termos jurídicos que a gente não entende direito. Daí a gente começou a perguntar sobre isso e daí algumas pessoas responderam e a gente trocou algumas ideias com algumas pessoas de alguns grupos. A primeira dúvida foi quanto a estas 72 horas mesmo, né? Porque o que isso significa? Daqui a 72 horas a gente vai estar com o nosso filho, a gente vai ser chamado, como que é? A gente ficou em dúvida, numa outra expectativa diferente, né? E a outra dúvida foi a uma expressão jurídica que consta na sentença, que é a juíza determina que a gente apareça como inativo. Eu vou ler aqui para vocês. Inativo por determinação do juízo. A gente ficou, nossa, mas o que quer dizer isso, né? E como nós participamos de vários grupos, fóruns de debate e tudo mais pelas redes sociais, a gente perguntou lá num destes grupos, inclusive é um dos que a gente vê que mais atuantes, e uma das pessoas, que é uma das pessoas mais esclarecidas sobre adoção, que a gente tem percebido que ela é bastante atuante nos grupos, especialmente nesse grupo, ela diz que uma vez que o processo está concluído, nosso processo de habilitação, e que nosso pedido foi deferido, a gente não precisa tomar nenhuma providência mais, né? Não é necessário nenhuma providência relacionada à habilitação, já estamos habilitados. E daí ela explica que o juiz mandou constar o inativo no Cadastro Nacional de Adoção por 72 horas, justamente para fazer isso que o Galvani explicou, de que se procure na nossa comarca uma criança dentro do nosso perfil, né? E aí, se não achar dentro deste período, o nosso cadastro vai ser ativado novamente e serão buscadas crianças de outras localidades. Então ela explicou isso. Só para vocês verem como é bacana participar desses fóruns, assim, a gente fez a participação nos grupos de apoio presenciais que eram obrigatórios, como vocês podem lembrar, né? Que eram obrigatórios na preparação para a habilitação. E sempre fica o convite, a gente sempre é convidado para todos os outros que vão acontecendo, né? Mesmo que já tenhamos cumprido as obrigatórias e mesmo que já estejamos habilitados. Por várias razões, assim, a gente não pôde participar de outros nesse período e aí, mas participar dos grupos virtuais é muito bacana. Todo dia, diariamente, a gente conversa com pessoas que estão vivendo a mesma experiência que a gente, que estão com as mesmas expectativas. Aí é legal, porque tem gente que já adotou, está adotando, todo dia a gente comemora quem se habilitou. É bem legal participar disso, porque deixa a gente mais mergulhado mesmo nessa experiência, né? E no último encontro que teve da GACO, que foi lindo, e lá eles deram uma surpresinha pra gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, que eles registraram um momento lindo, assim, que é os pretendentes, né, os futuros pais e mães, com uma plaquinha, assim, esperando seu filho, e eles fizeram esse registro bem carinhoso. Mas quem tiver interesse pode entrar lá na fanpage do Facebook do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, esse aqui, ó. Pode entrar lá, vou deixar o link também aí. Que foi feito transmissão e tá tudo registradinho lá na fanpage também. Vocês vão poder ver que bacana que foi. Pronto? Pronto. Então eu vou mostrar uma coisa. Vai assustar as pessoas. Então, ó, esse aqui é um brinquedo meu quando eu era criança, que eu tô guardando para quando nosso filho chegar, quem sabe até ele possa brincar com ele. Esse aqui também é o Pinóquio, que eu ganhei quando eu era criança, que tá guardado. Esse aqui é uma girafa, olha. E esse aqui é um coelhinho que era da minha irmã,
que também tem guardado, eu tenho vários brinquedos guardados. Quem sabe um dia, né, o nosso filho possa brincar com eles. Bonitinho, né? Brinquedos antigos, brinquedos da infância do Galvani são super especiais. A gente deixa guardado num cantinho aqui em casa. Então vamos dar tchau. Vamos. Então, pessoal, até a próxima. Tchau. Não ficou sem graça, né? Ficou. Tchau, Tchau, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de compartilhar, né? Aquela coisa de sempre, mandar um gostei e comentar, criticar, sugerir coisas, é sempre muito legal, né? Esperamos vocês. Tchau. Eu ia falar mais alguma coisa aqui. Do e-mail. Vai ser